Como fazer uma base motorizada para telescópios dobsonianos e controlar ele pelo celular. E essa base é chamada de plataforma EQ. Ela serve para acompanhar os astros no céu, seja a Lua, planeta, céu profundo, nebulosas, estrelas. Então, tudo que você quiser observar, essa base vai acompanhar. Se você colocar o telescópio, somente o telescópio parado e olhar numa ocular, por exemplo, você pode ver que o astro vai sumir. E isso acontece por conta da rotação da Terra. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, porque hoje você vai aprender passo a passo de como fazer essa base na sua casa. Fala, astros! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Martins e você está no Astro J Mart. Essa base, ela serve especificamente para telescópios dobsonianos. E o que são telescópios dobsonianos? São telescópios que têm uma montagem simples e ele vai a base e o tubo. Ele fica apoiado no chão, diferente de um telescópio equatorial que tem um tripé, ele é somente o tubo e a base. E o movimento dele é apenas para a direita, esquerda, para cima e para baixo. E você faz o movimento manualmente. Então vamos começar com os materiais e ferramentas que vamos precisar para montar essa base. E no final do vídeo eu vou deixar cada medida que você precisa, porque as medidas dependem muito da sua localização, porque cada localização tem a sua latitude, tá bom? Então, primeiro, o mais importante, você precisa de madeira. Pode ser madeira reciclável, que foi no nosso caso. A gente usou madeira de armários velhos que a gente tinha. Se o seu telescópio for pesado e a madeira que você tem disponível for fina, você pode juntar duas madeiras, que foi o que a gente fez aqui, para não gastar e comprar uma nova. Então a gente parafusou, dois tipos de madeiras para essa prancha superior, para ficar mais resistente. Para revestir a parte de cima do arco, você vai precisar de uma borracha. Essa que eu utilizei, ela é de câmera de pneu de bicicleta. É uma borracha super resistente e bem versátil. Ela custa em torno de R$20. Utilizamos também fitas de nylon e para segurar o arco, a gente usa essas dobradiças de porta. E ali naquela ponta, temos um pino, que já eu vou falar para vocês para que serve esse pino. Agora, na parte de baixo, a gente utiliza dois rolamentos, tanto para esse lado quanto para esse lado. No meio tem o eixo e aqui temos uma polia que liga diretamente para o motor. Mais para frente, eu vou falar mais sobre esse motor, que foi o Thiago Rocha que fez ele pra gente. Partindo para frente da base, a gente tem essa montanha de madeiras em blocos e no meio tem esse furo, que é onde vai aquele pino que eu falei para vocês. E esse pino possibilita todo o movimento da base. Então ele vai fazer esse movimento. Outro detalhe muito importante são os pés que a gente usa na base. Esses pés são pés de móveis e eles são ajustáveis. E também o nível, para fazer todo o nivelamento da base. Se você estiver num local onde o chão sofre declive, esses pés vão ajudar a fazer todo o nivelamento e deixar ela estável. E quais ferramentas você vai precisar utilizar para montar a base? Uma esmerilhadeira, parafusadeira e parafusos. Mas preste atenção, se você for menor de idade e quiser fazer a base, peça ajuda de um adulto. Essas ferramentas são muito perigosas. Principalmente para esmerilhadeira. Se você for usar ela, cara, você vai precisar de um adulto para te auxiliar. Você pode se cortar e se machucar feio, tá? A parafusadeira não, é um risco menor de você se machucar se você fazer certinho, mas mesmo assim, peça ajuda para um adulto. Pessoal, existem duas formas para você motorizar a sua base. Primeiro, você pode usar os motores da Celestron, que são esses que estão aparecendo na tela de vocês, ou vocês podem usar o motor NEMA 17 no OnStep. Para os motores da Celestron, a gente utilizou dois e gastamos R$700 neles. Ele é um bom motor, ele funciona, a gente utilizou ele por vários meses, mas a gente optou em trocar por um motor mais potente e mais preciso, que são os motores NEMA 17. O preço dele foi R$940. E utilizando apenas um foi suficiente por conta da potência que ele tem. Dependendo do seu telescópio, caso você for usar os motores da Celestron,
Apenas um pode ser suficiente. Se for um telescópio mais pesado, igual o meu, que é um de 200 milímetros, você pode utilizar 2 motores da Celestron. Agora que vocês sabem de todas as ferramentas que precisam, vamos para a parte da fabricação. Primeiro, tem a parte do arco. Esse arco aqui, ele é super importante na base. Por quê? Porque o tamanho dele e a posição que ele está define a latitude dessa base. Lembrando que no final do vídeo eu vou passar todas as medidas da latitude que você vai precisar para fazer na sua cidade. Para fazer o corte desse arco, a gente usou essa madeira, fizemos o desenho dela e com a esmerilhadeira a gente cortou, a gente fez cortes retos até chegar o momento que a gente viu que estava legal, né, do jeito que a gente queria. Trocamos para discos de lixa para poder lixar toda a borda do arco, né? E chegar um momento que ficasse totalmente reto diante do desenho das marcações que fizemos. A gente fez o desenho na madeira com marcações em caneta. Hoje ela está mais reta, tá vendo? Ela está reta, mais ou menos, né? Que aqui a produção não conseguiu fazer perfeito. Mas ela está reta, ó, pra cá. Ela deita perfeitamente aqui no eixo. Antes ela ficava de lado, a madeira ficava pegando apenas esse canto aqui, essa elevação, tá bom? Então essa modificação a gente fez mais pra frente. No dia que a gente fez essa base, a gente não fez isso, ficamos com ela um tempo, com essa, dessa forma, depois recentemente que a gente fez essa modificação. E falando em modificação, a gente também utilizava um outro tipo de borracha que a gente comprou no AliExpress, que era a borracha de porta de carro. Era uma borracha bem barata e a qualidade dela não era boa, então ela se desgastava muito rápido. A gente viu que precisava ficar trocando toda hora. Então buscamos essa opção, que foi uma opção melhor, né, que é de câmara de pneu de bicicleta, que é muito mais resistente e não tem o risco de desgastar. Na parte de trás do arco, a gente colocou essas 5 madeiras aqui atrás de apoio. Por quê? Além das dobradiças que a gente tem aqui na frente, que serve para segurar o arco, né? Na hora que o telescópio estiver apoiado em cima da base, a gente precisa de um reforço a mais. Então é legal você colocar madeiras atrás. E essas abraçadeiras aqui, a gente utilizou para poder reforçar mais a borracha, para não ter risco de sair também. A gente parafusou aqui embaixo dos dois lados, né? Para ela ficar bem fixa, mas para manter ela bem esticadinha e bem coladinha aqui na madeira, a gente usou as abraçadeiras para segurar e dar mais segurança. Agora, na ponta da prancha, foi simples. A gente pegou um toco de madeira, posicionamos mais ou menos no meio, né, da ponta da prancha e colocamos o pino aqui no meio. Que é onde vai encaixar naquele buraco que eu mostrei para vocês. Lembrando, galera, que todos os produtos que a gente utilizou, né, os materiais que a gente utilizou para fazer a base, vão estar aqui na descrição do canal, inclusive o contato do Thiago Rocha, que fez os nossos motores NEMA, né? Ele vai estar aqui na descrição e vou falar mais pra frente sobre ele, sobre o trabalho dele, para não confundir vocês. Para essa prancha de cima, a gente fez alguns acabamentos, né, com a lixa aqui na borda, né, fazendo um acabamento, e também para reduzir o peso a gente cortou nessa parte da frente. Então essa prancha foi bem simples de fazer, ela já estava basicamente pronta e a gente só fez alguns acabamentos mesmo com a lixadeira e o corte aqui na frente. Para a parte de baixo da base, essa madeira aqui, ela já estava pronta, né, é a porta inteira do armário que a gente utilizou, não modificamos ela. E aqui na frente a gente empilhou vários blocos de madeira para poder encaixar o pino aqui em cima e fomos parafusando cada bloco até ficar alinhado com o arco, né, para ficar bem retinho. Então essa parte aqui foi bem simples de fazer, tanto essa parte quanto essa aqui também, que a gente acabou utilizando 2 tocos de madeira, né, do lado direito e esquerdo, para poder encaixar os rolamentos, né, parafusadinhos aqui em cima. E o eixo no meio dos rolamentos. Então dos dois lados a gente fez isso igualmente. Agora aqui embaixo a gente tem os pés
como eu tinha mostrado para vocês, os pés ajustáveis. Colocamos 3 deles aqui iguais e ele serve para poder nivelar a base. Por quê? Você precisa que a base esteja exatamente reta para ela poder fazer um rastreamento preciso do astro. Então, além da posição dela, que vai estar virada por norte, eu vou explicar isso para vocês mais pra frente também, como funciona o posicionamento e a prática dela. A gente também precisa colocar os pés de nivelamento para elas ficarem retas no chão. Pessoal, a gente tinha colocado aqui 4 pés, né? Vocês estão vendo 2 aqui em cima. Esse parafuso aí é o acabamento que a produção não fez. Mas tinha 4 pés e a gente colocou 3. Por quê? Tripé você consegue ajustar de uma forma muito mais fácil. Com 4 pés fica muito difícil você achar o nível correto. Com o pé sempre fica bambo. Então a gente aconselha você fazer com 3 pés, ficando tripé. Agora vamos falar dos motores. Primeira opção, motores da Celestron, que é esse que eu estou segurando aqui. Ele está sem a capa, porque a gente preferiu usar ele sem a capa, mas o primeiro de tudo, que é o mais importante, você vai precisar adquirir uma bateria desse modelo. É uma bateria quadrada de 9 volts, é obrigatório você ter para energizar o motor. É um motor muito simples de mexer, ele é feito todo manualmente, né? Então aqui embaixo você vai ter a opção de norte e sul. E aqui ele já está posicionado no sul, porque aqui no Brasil a gente usa no sul. E aqui em cima você liga e desliga o motor. Então você pode ver que já está ligado. Aqui do lado você ajusta a velocidade. Ó, aqui no anti-horário a velocidade diminui. Lá do horário ela vai aumentar. Ó. Então todo ajuste de velocidade é feito manualmente. Mais um detalhe sobre esse motor é que ele veio com essa peça aqui, ó, essa peça preta, né? Mas a gente teve que adquirir essa peça prata. A gente adquiriu no AliExpress também, é bem baratinho, para poder encaixar no nosso eixo, né, no tamanho do nosso eixo. Essa peça aqui, ela tem um tamanho de furo, certo? E ele não seria compatível com esse eixo que a gente escolheu. Ele é muito pequeno, esse furinho aqui, para estar colocando esse eixo. Então, com essa peça, ela é ideal. Na hora que você for comprar o eixo, né, que a gente indica esse eixo aqui, que é de 8 milímetros, a gente indica você a pecinha aí também, vai estar tudo na descrição, né, pra galera. A gente vai deixar já o link, onde lá tem diversos tamanhos, mas vamos deixar o de 8 milímetros para vocês lá. É um eixo bom, pessoal, uma grossura bem legal, bem acabadinho. Cara, e é impressionante como essas peças são baratas no AliExpress. Aqui no Brasil, meu Deus do céu. Pessoal, então a gente deita o motor Celestron. Caso você for usar um motor Celestron, a gente deita ele. Eu coloquei ele dessa forma. Eu só encaixei aqui para vocês verem, tá? E aqui, ó, eu tinha colocado um parafuso bem ali naquele cantinho, ó. Um parafusinho só para segurar. Ele não tá mais segurando, porque a gente tirou ele, né? Então, essa é a forma que a gente utilizava o motor Celestron. Ele precisa de um apoio, tá, pessoal? Você vai ter que pregar ele de alguma forma aqui, usando esse parafuso, ou você pode colocar outra madeirinha aqui, a madeirinha aqui também. Então, vai ter que ser nesse eixo, tá? É o eixo para segurar esse motor. Ele vai aqui na frente, ó. Tá, ó. É onde tá esses dois parafusos aí, ó. É toda essa pecinha prata que faz o motor ficar seguro. E mais uma coisa, pessoal, vocês vão precisar dessa pecinha, já vem com o motor Celestron, para você ajustar ele e apertar aquela pecinha no eixo. Até agora, mostrei a motorização da base com os motores da Celestron. Até o momento, a gente estava se inspirando em 2 youtubers que montaram essa base. Eles são o Astral Fields e o Demion, são youtubers gringos. E um deles, que foi o Demion, foi o que mais nos ajudou. A gente conversou com ele, ele respondeu algumas questões pra gente e, com base nele, montamos a nossa base. Então, como eles nos ajudaram aqui no canal, eu vou deixar o canal deles aqui na tela para vocês se inscreverem e conhecer o trabalho deles, que são trabalhos excelentes. Até agora, vocês viram os motores da Celestron para motorizar a base. Mas também temos outra opção, que são o sistema OnStep e motores NEMA. Esse foi o último upgrade que a gente fez na nossa base e quem fez pra gente o sistema OnStep foi o Thiago Rocha. Vou deixar o Instagram dele aqui na tela e também na descrição, que foi o motor que a gente gastou R$940. Foi um preço bom, né? Comparado ainda mais com o Celestron, que a gente gastou R$700 e, tipo assim, eram 2 motores, né?
A gente gastou R$700, enquanto nesse veio também 2 motores, que foi o DEC e o RA, né? Faz parte do sistema do OnStep. E ainda a gente consegue controlar pelo celular e ele é muito mais preciso. Bom, tem essas vantagens, né? E ele é muito mais potente que o Celestron também. Eu não sei, quando você vai ver esse vídeo, pode ser que há reajustes de valores, né, por ele aprimorar alguma peça, né, por passar dos anos, você vê esse vídeo ano que vem, por exemplo, pode ter algum reajuste de valor, mas hoje a gente pagou R$940, que é um preço muito bom. O OnStep que o Thiago faz tem várias modificações. Você pode pedir para ele colocar mais um ali, mais um motor, né, que seria para o focalizador. Se você faz astrofotografia, muitos utilizam isso na montagem equatorial também. Então tem várias modificações que o Thiago pode fazer para você com o motor. Dê uma olhadinha lá no Instagram dele e o contato dele também vai estar aqui na descrição, caso você tenha interesse em adquirir um sistema OnStep para sua base. Pessoal, vindo aqui para a instalação do motor, a gente colocou ele aqui na base, ó, parafusamos ele ali. Primeiro a peça, essa peça preta, depois viemos com o motor. Tá? Ele encaixa aqui, ó, o parafuso aqui pela frente. E depois o eixo que já estava aqui do Celestron. Aqui temos uma peça onde o Thiago nos recomendou fazer a aquisição dela para transformar o motor em 3:1. Esse motor tem 4 kg de força, então com esse sisteminha aqui ele acaba ficando com 12 kg de força, né? Multiplicando aí em 3 vezes a força do motor, só por conta dessa pecinha. O que acompanha no OnStep do Thiago é a caixinha aqui do OnStep, né? Bonitinho, vocês estão vendo aí no vídeo que está passando na tela para vocês. Esse cabo aqui, o cabo branquinho, que faz a ligação, os 2 motores, né? São 2 cabos brancos, 2 motores. Essa pecinha aqui, metálica preta, que está na base, e essa pecinha aqui também, e a correia, você tem que comprar a parte. Aconselho comprar pelo AliExpress, que é bem baratinho, de verdade mesmo. Não compensa comprar aqui no Brasil, a menos que você precise de última hora, assim, e vá comprar, por exemplo, do Mercado Livre, que vai para chegar no outro dia. E também, pessoal, acompanhar a fonte, tá? De 10 volts, para suportar todo o sistema aqui da caixinha, do OnStep, e os motores também. Então, gente, eu vou explicar como que funciona a motorização dele pelo celular. Para não ficar muito longo, eu não vou falar o passo a passo. Eu vou simplificar aqui como que funciona o destravamento e o começo do acompanhamento do Astro. Então, primeiramente, você vai apertar a opção Home, vai aparecer essa tela, você aperta OK, depois vai aparecer essas opções, né? São 3 estrelinhas, você vai apertar a primeira opção, OK. Vindo aqui embaixo, ó. Ele já está rastreando, né? Ele já está acompanhando o Astro nesse momento. Isso, nesse momento ele já está funcionando. Aqui você controla a velocidade, né? Leste e oeste. Se tivesse no equatorial, teria a opção de norte e sul ali, que vocês estão vendo, né? Mas como a gente está usando apenas um dos motores, o motor RA, ele fica só para o oeste e leste. E aqui embaixo tem as opções de velocidades, 2x, 4x, 8x, e aqui as altas velocidades, né? Com mais potência. 20x aí para a galera ver. Ok, então aqui já está selecionado. Já vou apertar aqui para poder mexer. Pessoal, como a base ela tem um limite até onde ela vai, né? Ela não tem um freio aqui, um sistema de freio, identificação para ela parar. Então você vai vendo até aonde ela vai se inclinar. Então, olha só, ela tem um limite, não tem o que pare ela, né? Você vai ver, poxa, o telescópio já está bem inclinado, né? Você vai ter uma noção aí da sua casa. Então eu vou parar por aqui. Quando parar por aí, você só faz o movimento inverso. Agora, pessoal, vou explicar para vocês como que funciona o posicionamento na base na hora que você for fazer a sua observação. Então, a parte da frente, galera, tem que estar mirada para o norte, né? E a parte de trás tem que estar mirada para o sul. O norte, você pode usar o Google Maps. Essa dica a gente pegou do Damian. Você pega o Google Maps, vê onde está a direção norte da sua cidade. Lembrando que não é o norte magnético, é o norte verdadeiro. Então, através do Google Maps ou outros métodos, como uma bússola do próprio celular, né, um aplicativo, você pode identificar onde está o norte e direcionar ela certinho para o lado norte, parte da frente norte, parte de trás no sul. Lembrando, pessoal, que o rastreamento dessa base não é perfeito. Você tem que investir um tempo para poder alinhar certinho, né? A questão do arco não vai ficar perfeito a primeira vez. Então, toda vez que você for usar, você tem que alinhar certinho para o lado norte e ver como que está indo o rastreamento. Você tem que testar
ter paciência e, se for necessário, você faz reajustes no lixamento do arco para ficar o mais preciso possível. Agora chegou a parte mais técnica, as medidas da construção da base. A gente fez as medidas com base no vídeo do Demion. Eu aconselho até vocês virem no canal dele, vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês verem como que ele fez as medidas do dele. Foi de lá que a gente pegou as medidas para construir o nosso com base na nossa latitude, né? Então você pode passar lá no vídeo, ative as legendas caso você não saiba inglês e ver o vídeo completo. Mas no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela, o Gabriel vai mostrar a forma que ele fez seguindo o que o Demion passou. Ele vai explicar de uma forma simples, né? E se você quiser saber algo mais completo, eu aconselho vocês irem no vídeo do Demion. Pessoal, vamos para a medida. Você vai precisar estar aqui no computador, vai baixar esse aplicativo FreeCAD. Eu não vou baixar aqui com vocês, tá? Mas é gratuito. É só pesquisar, bem simples a instalação. Abrindo ele aqui, a gente vai aqui no canto superior esquerdo, onde tem um maisinho. Clicou nesse maisinho, a gente vem na parte da direita aqui, ó, parte design. E desce até essa opção aqui, ó, onde tem um quadrado e uma bolinha. Em seguida você vem aqui no canto esquerdo, onde tem o mesmo símbolo, ó. Clicou e tá aqui, ó, XY Plane. Você não precisa mexer em nada, é só clicar OK. Fazendo isso, vai abrir essa mira aqui para vocês, né, um mais. E vocês vão controlar aqui através do scroll do mouse, tá? O zoom. Clicando com o botão direito, onde não tem nada, ó, você vai criar polilinha. Clicou aqui. A gente vai clicar bem no meio aqui, ó, desse mais, e vai deixar com 1,5 m, ok? Aqui você tem que ir controlando com o zoom, tá? Para afastar e aproximar, ó, 1,5 m, e vocês vão agora ajustar o grau, tá? Aqui, ó, tá 15 graus aqui, 0,15 graus, você vai ajustar o grau. Se você diminuir o zoom, você afastar, você mexe melhor, e você aproximando, você tem mais precisão, tá? Aqui está no 0 graus. Pronto, ó. Essa aqui vai ser como se fosse o chão nosso, né? É o nosso chão. Agora o próximo passo, você tem que saber qual é a sua latitude. Eu vou exemplificar aqui como se eu estivesse em Campinas. Aqui eu puxei, ó, latitude de Campinas. Latitude de Campinas é aproximadamente 22,54, ó, certo? Sabendo isso, você vai procurar da sua cidade aí, certo? Se a cidade for 30, 28, 22, 20... Aí você vai colocar dessa mesma forma que eu estou aplicando aqui no de Campinas, né? O exemplo como de Campinas. Ó, eu vou subir aqui e eu vou passar esse 1,5 m, 1500 milímetros aqui que a gente fez. E eu vou deixar naquela medida de Campinas, que é 22,54. Vou achar aqui o 22, ó. Vou dar um zoom para ter mais precisão. 22,54, vou dar mais um zoom. Pronto, encontramos. Aqui, essa medida, pessoal, não é só você precisa passar esse ponto aqui de 1,5 m, passar ele com essa bolinha aqui, tá? Não, por exemplo, não deixe ele aqui, porque ele vai ficar antes desse ponto, tem que ser depois, tá? Beleza? Feito isso, a gente vai agora fazer a altura da base. Vai clicar com o botão direito novamente, criar polilinha. Nessa linha esquerda você vai ter uma noção bem legal da altura. A gente quer 15 centímetros, tá? Exatamente 15 centímetros. A gente vai deixar ele 0 também. Vou passar desse ponto de cima e do ponto de baixo. E eu vou deixar ele no 0 graus também, ó. Pronto. Feito isso, a gente vai ter a parte superior da base. Agora, vamos criar novamente uma polilinha. Vim bem nesse traçado aqui, olha. Bem onde se cruzam as linhas. E você vai descer ele até 90 graus, ó. Você vai achar o 90 graus e vai encostar nessa linha de baixo, que é como se fosse o nosso chão, né? Por enquanto ele é o nosso chão. Ó, dá mais um para mais precisão, ó. 15 centímetros, 90 graus, perfeito. Agora aqui a gente vai fazer como se fosse a madeira que fica apoiada, né? Com os pezinhos, a madeira dos pezinhos. A gente vai vir aqui, ó. Pode clicar novamente em polilinha, já estava selecionado, né? Você vai vir aqui numa boa distância, você pode vir na metade aqui, ó. Vou clicar aqui e a gente vai deixar essa base com 1 metro, tá? Esse ali onde a gente acabou de fazer o primeiro ponto é o início da base. E aqui é o final dela, é o tamanho da madeira que vai ser. Olha só, eu vou aproximar aqui para ter mais precisão e vou deixar exatamente 1 metro. Pronto. Ele muda de cor porque a gente sobrepôs uma polilinha em cima da linha, né? Então acaba ficando nessa cor diferente. Vindo aqui, a partir desse ponto, que é aonde vai ficar apoiado o pino, né? Onde vai ter aquela coluna de madeiras e o pino,
você vai clicar aqui na poleirinha novamente. Se tiver selecionado ela do jeito que estava, não precisa selecionar de novo. Você vai clicar aqui e vai fazer 70 centímetros. Isso é exatamente o que o Damian fez e o que ele recomendou, tá? A gente vai aproximar. Ó, aproximar mais para ter mais precisão. 700 milímetros, 70 centímetros. Esse ponto aqui que a gente fez de 70 centímetros agora, ó, daqui para cá, 70 centímetros, ele é onde vai se apoiar o arco. O arco ele vai se apoiar exatamente nesse ponto. E como a gente vai saber o tamanho do arco e o ângulo que ele vai ficar? A gente vai precisar fazer uma conta, tá? A conta vai ser o seguinte: Campinas tem 22,54 graus, certo? A gente vai na calculadora, 22,54 menos 90, isso é os graus, tá, pessoal? Menos 90 graus. E você vai ter o resultado de 67,46. Vamos lá em poleirinha novamente e vai criar com o grau 67,46. Ó, você vai colocar ela aqui em cima e vai ultrapassar ela aqui para baixo, tá? E 46, pronto. E aqui a gente vai arrastar essa linha para cima do ponto. Esse ponto que a gente criou com 70 centímetros a partir da coluna de madeira, que vai ser aqui, lembra? Você vai deixar bem certinho, ó, bem em cima. Dá um zoom aí, ó, deixa bem em cima dele. Pronto, pessoal. Pegando aqui a poleirinha, você vai ter a medida da base, onde vai os pezinhos retráteis lá, né, ajustáveis, ó. Ele tem 1 metro, ele vai ficar com 1 metro, vocês estão vendo aí no canto da tela, ó. Até do começo da base até onde vai se apoiar a madeira, ele vai ter 82 centímetros, 827 milímetros, e daqui do início até onde vai se apoiar o pino, a coluna de madeiras, ele vai ter 12, 13 centímetros de altura, como a gente fez antes, né? A gente já mediu, vai ter 15 centímetros de altura. Agora, para saber o tamanho da prancha, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, vamos colocar mais ou menos na metade aqui, ó, no meio desse aqui, desses dois, só que na linha de cima, certo? Ó, criando aqui, vão ter 6 centímetros, ó, 60 milímetros até o ponto. Aqui vai ser um tamanho muito legal para você trabalhar a madeira, colocar o pino ali e não ficar tão na risca, tão pertinho, né? A madeira precisa de uma certa sustentação ali. Passando aqui para trás, aqui vai estar onde você vai parafusar o arco, né? Onde vai colocar as dobradiças, tudo mais. Vai ser exatamente aqui, ó, onde eu estou com o mouse, ó. E você vai deixar um pouquinho de espaço, ó, para você colocar as madeirinhas, ó. Aqui tá com 70 centímetros, né? Ó, 696 milímetros. Você vai deixar aqui, ó, mais uns 10, ó. Aqui, ó. Eu vou deixar com 800, se você quiser. Então, aqui a nossa madeira ficou madeira de cima até aonde vai se encaixar o pino, 6 centímetros. E até lá atrás, 800 milímetros, 80 centímetros, tá? Enquanto a madeira de baixo tem 1 metro, que a gente já viu, certo? E o comprimento aqui do arco vai ser, vamos ver isso agora, é o mais importante. Clicando aqui exatamente na linha, pessoal, o arco vai ter 162 milímetros e vai estar na angulação de 67 graus, 67,45 graus. Então, como você vai fazer esse ajuste no dia? Você vai pegar e vai colocar seu celular no modo de nível, você baixa o aplicativo de nível, tá? Se você não tiver um aí, vai colocar o celular encostado no meio dessa madeira aqui e vai ajustando até ter esse 67,45. Foi assim que a gente fez, tá? E seu arco, ele vai ter esse comprimento, essa altura, na verdade, né? É uma altura dele de 16 centímetros, 63. Sim, não tem como ser muito preciso aqui, tá, pessoal? Vocês têm que... Eu prefiro trabalhar com um pouco mais para depois clichar, acertar, beleza? Então, 162 milímetros. Pessoal, e tem mais uma medida muito importante aqui, que é a medida dessa linha aqui, ó, que está descendo de acordo com o arco, certo? O arco está aqui. Essa medida é exatamente aqui, ó, exatamente nessa linha de cima aqui, pessoal, bem nesse meio desse ponto, ó, onde a gente colocou a linha, está ajustado aqui nos 70 milímetros, né, que a gente fez daqui para cá. Você vai puxar essa linha aqui até aonde está o fim do arco, onde o arco vai se apoiar, que aqui a gente vai ter 406,89 milímetros. É essa medida que a gente precisa ter, tá? Esse aqui é o raio, pessoal. Aqui deu 407,69. A gente vai trabalhar com 408 milímetros, beleza? Ó, 408 mais 400
8 são 816, tá? Pode ser que dê uns números mais quebrados aqui, então é muito interessante você usar a calculadora. Então a gente sabe que o comprimento, juntando os dois raios, né, vão ser 816. A gente vai na lateral aqui e vai clicar com o botão direito, Create Circle, e vai colocar exatamente essa medida, que vai ser 816, certo? Vamos dar um zoom aqui para ter mais precisão. Ó, dá mais um, 816. Esse é o nosso círculo, é exatamente o comprimento, né, desse raio aqui, ó, dessa linha que a gente fez. Pegando aqui a polilinha, novamente, vocês vão ver que, ó, clicando na bolinha aqui no meio desse círculo e colocando até o lado, ó, com 0 graus, pronto, 408 milímetros. Então aqui deu 408 de raio. A gente vai criar aqui uma polilinha novamente, vai clicar na bolinha do meio, certo? E vai descer ela e deixar ela com 90 graus. 90 graus, vamos lá. Vou dar mais um, vai ficar perfeito. Pronto, ó. Ou eu encosto na linha ou eu passo dela, tá? Feita essa linha, pessoal, a gente vai na polilinha novamente. Vamos conferir quanto que deu o arco lá mesmo? Ó. Começar de cima para baixo, é melhor. Pronto, cliquei aqui no meio. E o arco tem de altura 16 centímetros, 162 milímetros, certo? A gente vai novamente aqui em polilinha, vai pegar aqui essa bolinha que a gente colocou aqui, ó, e vai arrastar ele para exatamente 162 milímetros. É interessante que fique bem exatinho, mas na hora de cortar a madeira, pessoal, é bem difícil seguir exatamente, tá? 162, aqui, ó, pronto. Colocamos a altura do arco. Agora a gente vai fazer uma linha. Vamos criar uma polilinha novamente, criando a polilinha, e vamos deixar ela com 0 graus. Vou aproximar para ter um pouco mais de precisão. Pronto. Feito isso, a gente vai ter as medidas do arco, tá? Que a gente sabe que é 162 milímetros, 16 centímetros, né? Um pouquinho mais. Ó, vamos deixar bem ajustadinho. Ó, bem em cima desse ponto, que é a altura do arco, certo? A gente vai em polilinha novamente, vai pegar aqui, olha, vai clicar bem no cruzamento das linhas, tá? Vou estar dando bastante zoom aqui agora, ó, no cruzamento das linhas, e a gente vai vir até aqui, olha só, do outro lado, aproximar bastante, bem no cruzamento das linhas, 699 milímetros, 70 centímetros, pessoal. Agora sabemos que a gente tem 70 centímetros daqui até aqui. Será o comprimento do arco, né? De ponta a ponta, onde ele vai ficar. Para a galera se identificar, aqui, ó, essa parte é onde vai encostar os eixos, né? Aqui vai rodar os eixos, ó. É bem exatamente nessa parte aqui, ó, certo? Lembrando, pessoal, essa parte aqui, ó, ela não pode encostar na madeira, tá? São essas partes, esses cantos que tem que encostar no eixo. Isso aqui não pode encostar na madeira, senão o arco não vai girar, né? Vai se apoiar simplesmente na base de baixo. E aqui temos o arco com 70 centímetros de comprimento e 162 milímetros de altura. Para finalizar, vou falar para vocês o valor total que gastamos para construir essa base. Como eu disse no começo do vídeo, utilizamos madeiras recicláveis e gastamos somente nos materiais para construir a base, fora os motores. Então, para construir uma base dessa, você vai gastar em torno de R$ 1.300. A gente fez a conta, deu 1.170 com tudo que a gente gastou, tá? Tudo que vocês viram aí, fita de nylon, borracha, tudo, deu 1.170. Se você quer ver mais a qualidade dessa base e o funcionamento dela, eu vou deixar aqui na descrição links de lives que a gente fez utilizando essa base para rastreamento de lua, planetas, aglomerados, que mostramos tudo ao vivo. Então, você que assistiu as nossas lives, comente aqui embaixo o que você achou do rastreamento, o que você achou das lives, e você que está assistindo aqui agora, o que você achou da montagem inteira dessa plataforma equatorial. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque esse tipo de vídeo, desse passo a passo de montar uma base equatorial para telescópios dobsonianos, você não encontra no YouTube do Brasil. Você vai encontrar apenas vídeos gringos, que foi o nosso caso, a gente pesquisou muito e achamos pouquíssimos vídeos gringos explicando como que monta essa base. Então, se inscreva para acompanhar as nossas lives
e o funcionamento dessa base ao vivo. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo e céus limpos para todos!